Nosso contato é com o médico e secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva. Secretário, muito boa tarde. Obrigada por falar aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Ana Paula. Olá. Prazer muito grande estar podendo falar com vocês e agradecer a oportunidade de poder ter esse espaço para poder comunicar com a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado, parabéns pelo jornalismo. Obrigada, secretário. Queria começar falando de prioridades na sua gestão à frente da saúde de São Paulo. Durante toda a transição que foi feita com o governo anterior, quais foram ali os principais problemas que o senhor observou, recebeu e quais são as prioridades da gestão em relação à saúde daqui para frente? Olha, qualquer gestor que esteja assumindo qualquer cargo atualmente na área de saúde, a grande preocupação é aumentar o acesso das pessoas. O que eu quero falar com isso? É a oportunidade das pessoas serem atendidas e terem os seus problemas resolvidos, né? Para fazer isso, nós vamos usar, claro, para a gente, a utilização de tecnologia. E eu estou falando de tecnologia, quando eu falo em tecnologia em saúde, o que foi o grande ensinamento que nós tivemos na pandemia foi saúde digital. Era um problema que nós tínhamos até alguma dificuldade para poder tratar aqui a nível de Brasil, pareceres contrários de algumas entidades da área de saúde. No entanto, com a pandemia, a utilização dessa tecnologia, a telemedicina, a telesaúde, demonstrou grandes avanços e nós melhoramos em muito a resolutividade de alguns problemas. O que nós pretendemos fazer no Estado de São Paulo? Tornar o Estado de São Paulo referência em telemedicina, em telesaúde. Para fazer o que com isso? Está indo primeiro para as atenções, para a atenção básica, atenção primária à saúde. Lá na UBS, no postinho de saúde. Estamos levando o especialista, por meio da telemedicina, levando o especialista para a atenção básica. Por que isso é importante, Ana Paula? Porque o especialista, né, ele melhora a resolutividade da atenção primária. Pra vocês terem uma ideia, o Hospital das Clínicas tem um grupo chamado Inova HC, que mexe com tecnologia de ponta, que trabalha com tecnologia de ponta, e fez alguns insights com o governo do Pará e do Amazonas, tratando pacientes, né, do interior do Amazonas, né, que tinham dificuldades de poder ter atenção com equipes qualificadas durante a pandemia. E nesses locais, ele conseguiu uma resolutividade, quer dizer, capacidade de resolver os problemas na atenção primária de 93%. Sabe quanto que é a resolutividade presencial aqui no estado de São Paulo? Algo em torno de 30% a 40%. Então, se nós dobrarmos a possibilidade de resolver problemas, nós vamos desafogar o quê? Nós vamos desafogar as urgências e emergências. Porque quando você vai numa UPA, quando você vai no pronto-socorro de um hospital e faz aquela classificação de risco, a gente vê qual o risco que tem desse paciente, qual a gravidade do caso, a gente vê que 80% dos pacientes que estão numa UPA ou que estão num pronto-socorro dentro de um hospital são pacientes que poderiam estar sendo atendidos na atenção básica. Se a gente diminuir, né, essa pressão dentro da urgência, da emergência, da especialidade, nós vamos diminuir as filas e vamos poder resolver problemas na atenção primária de saúde. E é isso que nós queremos, resolver o problema das pessoas. Secretário, Ana Paula falando agora, uma boa tarde para o senhor. Bem, Ana Paula. Tudo certo. Bom, essa questão das filas é um problema muito, muito grave, né? A gente vira e mexe, recebe reclamação aqui de ouvintes de pronto-socorro cheio, demora para o atendimento. E uma outra reclamação que é muito constante também, tem sido, na verdade, nesses últimos anos de pandemia, é o acesso a remédios, a medicamentos, que nem sempre são de responsabilidade do Estado, às vezes são de responsabilidade também do governo federal, mas enfim, esses pacientes acabam indo na rede estadual, muitas vezes em busca de medicamentos e não conseguem ser atendidos. Eu queria saber se o senhor tem algum plano para tentar melhorar essa situação, que seja negociar, por exemplo, com o Ministério da Saúde para facilitar o acesso a esses medicamentos. Ana Paula, né? Isso. Ana Paula, primeiro, só para terminar aquele assunto de filas, se você me permitir, Claro. Preocupação da gente com as filas, principalmente de cirurgias, onde não tem gestão dessas filas. Na realidade, nós não conhecemos, na realidade, o número de pessoas que estão na fila. Nós temos uma fila do CROSS,
que normalmente é que as pessoas se baseiam para poder fazer uma gestão dela, mas nós temos fila no Hospital das Clínicas, que não está no CROSS, nós temos fila no Hospital São Paulo, que não está no CROSS, na Santa Casa, no Santa Marcelina, todos os hospitais têm uma fila individual. E aí o que acontece? Esse número provavelmente é muito maior do que nós estamos imaginando. Aí nós pensamos, olha, vamos ver o que tem em cada fila de cada hospital. O que acontece é que a insegurança que dá, como não tem previsibilidade da pessoa ser atendida, resolver o seu problema, a pessoa se inscreve em mais de uma fila. Então, tem pessoas inscritas em 5, em 6 filas. Então, qual que é a proposta que nós estamos fazendo para poder encaminhar? Resolver principalmente gestão das filas. De que maneira? Fazer filas únicas, regionalizadas, publicizadas. Por que regionalizada? Porque a gente já vai aí ter dados concretos da demanda que a gente tem e a oferta de serviço que nós temos. Se a gente tiver demanda e oferta, a gente consegue calcular o que? A velocidade que vai andar as filas. E é isso que é importante. Fila tem que andar. E aí a gente vai conhecer a velocidade e ver se a gente resolve só com o que a gente tem contratado ou vai precisar procurar no leito privado. Né? Agora, voltando, um outro problema também das filas é que nós temos hoje, lastimavelmente, mais de 7 mil leitos inativados no sistema público de saúde, o que acaba também causando um problema grande para a gente. Se nós estamos querendo resolver, aumentar a solução dos problemas, nós estamos tendo uma redução de leitos. Então, nós estamos fazendo agora um levantamento para ter a ideia do número de leitos por região, para começar a criar prioridades para abrir esses leitos. Nós vamos começar com um mutirão de oncologia. Tem paciente há quase um ano na fila. E, obviamente, paciente com câncer, demorando esse período todo, você imagina o quão grave pode estar o estado desses pacientes. Então, vamos começar com fila de oncologias, pôr as filas dentro de uma razoabilidade de atendimento e, posteriormente, partindo para as outras. Vamos ao problema que você me fala, política de medicamentos. Isso. Né? Fizemos várias reuniões na secretaria, ontem uma que terminou 9h30 da noite, para ver como que nós vamos estar avançando nesse setor. E você veja que quando a gente põe o RENAME, o que é? A Relação Nacional de Medicamentos, que tem que estar à disposição da população. Nós temos medicamentos, principalmente da atenção primária da saúde, para hipertensão, para diabetes, são responsabilidades do Estado, está na cesta básica, são responsabilidades do município, tem que estar na cesta básica do município. Nós temos aí alto custo, alguns medicamentos de alto custo e responsabilidade de quem? Responsabilidade do Estado. Mas eu vejo que aonde nós temos um problema maior são os medicamentos que são responsabilidades do governo federal. E aí nós temos 2 tipos de blocos. Tem um tipo de medicamento que o governo federal envia o medicamento para o Estado. Tem um outro bloco de medicamentos que o governo federal paga reembolso desses medicamentos. Ou seja, o Estado compra, coloca a relação para ter uma rastreabilidade desse medicamento pelo governo federal e o governo federal reembolsa. O que nós estamos observando hoje, porque a realidade hoje do Estado de São Paulo, de todos os medicamentos da lista do Estado, nós estamos com 4% de medicamentos que estão em falta nas nossas farmácias. Por que estão em falta? Alguns medicamentos, 2 deles, porque matéria-prima, na base, nós estamos com problema de matéria-prima, então o laboratório não está produzindo, e 2 medicamentos, o impacto um pouco menor, porque é a nível de dosagem. Um medicamento tem uma dosagem de 25 miligramas, nós temos na nossa farmácia com 10. O que não inviabiliza o tratamento que nós temos. Mas, secretário, desculpa, de quais medicamentos o senhor fala que a gente está com problemas por questão de matéria-prima? Isso tem a ver com a produção gigantesca de outros medicamentos, o foco que a gente teve na produção de alguns medicamentos na época da pandemia? O que explica isso? Não, olha, você tem medicamentos com problemas de matéria-prima. Por exemplo, que eu estou com problema de matéria-prima, é um medicamento que a gente usa para psoríase. Esse medicamento nós estamos com falta de matéria-prima no mercado, então nós não conseguimos comprar no mercado. Mas o que nós estamos fazendo? O que eu tenho pedido para o setor fazer? Previsibilidade. Como eu estou trabalhando com alto custo,
normalmente são casos crônicos, né? Pode ser paciente oncológico, paciente transplantado. Então, casos crônicos, é possível se fazer uma previsibilidade do uso desses medicamentos. Então, nós estamos, esse ano, pelo menos, acredito que daqui a 30 dias nós vamos ter uma previsibilidade do uso desse medicamento. E a ideia é que nós antecipamos a compra pelo menos em 120 dias, para que mesmo que nesse processo, né, coisa pública, eu tenho que licitar. Então, mesmo nesse processo, se a gente tiver uma demora, se eu tiver já uma previsibilidade de 120, 150 dias, a possibilidade de ter falta desse medicamento diminui muito essa possibilidade. Agora, vamos ter um problema concreto, e eu posso fazer isso com toda a lista que eu tenho de responsabilidade do Estado e uma parcela dessa lista de responsabilidade do governo federal. Dia 27, nós vamos estar, 26 e 27, nós vamos estar em Brasília, numa reunião com a ministra da Saúde. E eu gostaria de conversar com ela sobre a possibilidade de nós estarmos chamando a responsabilidade para o Estado e o governo federal fazer o reembolso desses pagamentos, né? Aí nós vamos depender também da visão do Ministério da Saúde para ver esse problema é solucionado. Eu vejo que hoje, 8% nós temos falta de, pelo menos foi o que foi relatado, de 8% de medicamentos do governo federal, onde nós temos o recebimento desses medicamentos, parece que está um pouco atrasado. Mas vamos esperar a reunião com a ministra para ver se existe o convencimento por parte do Ministério de delegar isso ao Estado de São Paulo, e nós assumimos a responsabilidade e podemos fazer uma estratégia de atendimento dentro de uma razoabilidade. Secretário. Inclusive, só para arrematar, Bruna, desculpa, a gente começa a falar em falta de remédios, os ouvintes começam a perguntar. Tem ouvinte falando de dipirona, remédios para dor, que também estão com dificuldade para encontrar nas farmácias. Então, mas aí eu vou até aproveitar, Ana, esse seu gancho, a pergunta dos ouvintes, até compartilhar isso com o secretário que está aqui. A gente está com o secretário Eleusio Paiva, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, conosco aqui ao vivo. Tem muitas medicações, né, secretário? A dipirona, aspirina. A aspirina está em falta nas farmácias e são coisas, acho que vão além da responsabilidade do governo do Estado, né? São essas outras questões de matéria-prima, de dosagem e muito impulsionado ainda também por causa da pandemia. Mas acho interessante quando o senhor fala que vai propor ao Ministério da Saúde esse reembolso do governo federal ao governo paulista. Seria para todos esses medicamentos de alto custo, as farmácias de alto custo de forma geral, São Paulo compraria e seria reembolsada? Essa é a ideia do senhor? O senhor sabe se isso já acontece em algum outro estado do país? Se tem algum estudo disso ou São Paulo seria pioneiro nessa forma, secretário? Olha, Bruna, ontem nós conversamos com a nossa equipe e a nossa equipe coloca que o Ministério, historicamente, não abre mão da compra. Por quê? Porque esse é um medicamento de alto custo, de preço muito elevado, portanto, existe toda uma preocupação do volume de recursos que é envolvido. Dos medicamentos de alto custo, o Estado de São Paulo gasta aproximadamente algo em torno da ordem de 3 bilhões de reais. Desses 3 bilhões, cerca de 1,2 bilhões é gasto, recursos do governo do Estado e 1,8 do governo federal. Desse 1,8 do governo federal, basicamente 0,8 é sobre a forma de reembolso e 1 bi não é sob a forma de reembolso, mas já é sob a forma da matéria do medicamento. É sobre isso que eu queria discutir com a ministra, porque se a gente tira essa burocracia do medicamento, toda a logística, né, da compra centralizada a nível Brasília, para a vinda para o Ministério, que nós poderíamos abrir licitações públicas, o Ministério acompanhando todas essas licitações, mas elas sendo feitas nos estados. Eu acho que o Estado de São Paulo tem estrutura para fazer isso. Eu não sei se os outros estados teriam, mas o Estado de São Paulo tem estrutura. E eu acredito que quem está na vida pública tem que tentar criar, usar da imaginação, da sua capacidade de gestão para poder melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que, tirando essa burocracia, nós poderemos avançar.
Ótimo. Secretário, uma última pergunta da minha parte. Hoje, às 10 horas da manhã, o governador Tarcísio de Freitas esteve em Brasília com o presidente Lula. Levou ali uma série de pautas, né? Conversou sobre desestatização do Porto de Santos, CEAGESP, mas teve algo que envolve a sua secretaria, a saúde. Falou sobre o repasse, a necessidade de repasse de recursos federais para santas casas aqui de São Paulo. Queria saber se o senhor tem alguma atualização em relação a essa reunião, se esse recurso de fato vai vir e a situação de momento que o senhor tem das Santas Casas, porque também é algo que a gente recebe muita mensagem de ouvintes, de médicos, de enfermeiros que trabalham por lá e dizem que a situação é delicada há anos, com escalas extensivas, porque muitos funcionários acabaram deixando as Santas Casas, falta de medicamento também, sem apoio para atender todos os pacientes. Então, queria esse panorama de Santa Casa e saber se esse recurso vai vir, quanto São Paulo pediu, o que espera e quais são as expectativas para as Santas Casas. Bruna, nós fizemos uma reunião com o governador ontem, até para discutir esse assunto, para brifar o governador na ida dele a Brasília. Não conversei com o governador, nós vamos ter uma reunião de secretariado hoje, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Provavelmente nessa reunião de secretariado a gente vai ser atualizado das conversas, das propostas do governo estadual em relação ao governo federal. Quando você coloca o problema de Santa Casa, é gravíssimo, não é grave? É que, na realidade, as tabelas de remuneração que remuneram os procedimentos do Sistema Único de Saúde, pasme você, é mais de 15 anos sem reajuste. Então, é igual a gente fazer a conta da gente, do nosso salário está congelado por 15 anos. Aumentou tudo, aumentou o preço de medicamento, aumentou água, luz, telefone, aumentou o salário de profissionais da área de saúde e tabela congelada. Então, o que acontece? Quase todas as Santas Casas estão em situação de perda de sustentabilidade econômica grave, né? O que nós pedimos, falamos com o governador, era duas opções. Uma, alteração da tabela de procedimentos, até porque 15 anos parado, não é possível que as pessoas não entendam que isso tem que ser reajustado. E se não possível, pelo menos, inicialmente, que tivesse algum subsídio do governo federal para que essas Santas Casas não viessem a paralisar seu atendimento nesse ano, que é todo mundo esperando, a gente está melhorando, ampliando o atendimento, não tivesse o atendimento diminuindo aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, o problema não é de São Paulo, o problema é de Brasil. Até porque, para você ter uma ideia, quem dá capilaridade, quem dá atenção, principalmente nas cidades menores, não só do estado de São Paulo, mas a nível de Brasil, são as Santas Casas. Santas Casas é um patrimônio que a gente tem nas nossas cidades do interior. Portanto, preservá-las e viabilizá-las, eu acho que é um desafio. Eu espero que o governo federal tenha essa sensibilidade e possa colocar recursos para ela. Mas, secretário, assim, ainda é algo que vai ser definido na reunião. Peço até desculpa pela insistência aqui, mas dá para a gente falar em valores? Quanto as Santas Casas precisariam ali, no mínimo, para se reerguer novamente? Tem um estudo da FEOSP, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para fazer essa discussão. FEOSP, o que é a FEOSP? É a Federação dos Hospitais Filantrópicos. A FEOSP tem um estudo aqui no estado de São Paulo, para fazer um equilíbrio financeiro, estaríamos falando algo da ordem de 2 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Secretário, muito, muito dinheiro. Secretário Estadual da Saúde, Eleusis Paiva, com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, eu tenho uma última pergunta. A gente não pode deixar passar a oportunidade aqui com o senhor de abordar uma questão que mexeu muito com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, eu tenho certeza que com vocês aí na Secretaria também, que foi a acusação que uma família fez contra o governo, contra os hospitais, na verdade, né? Negaram atendimento ao filho de uma mulher, um rapaz de 25 anos, o Vitor, que morreu depois de 4 horas tentando ser atendido em 2 hospitais da rede estadual. Ele acabou morrendo numa ambulância estacionada a passos para entrar no Hospital Estadual de Taipas. E o que a mãe vem alegando é que não havia estrutura para atender o filho dela porque ele era muito gordo, porque ele era obeso, tinha quase 200 quilos, não tinha maca para atendê-lo. O Ministério Público, inclusive, abriu uma investigação sobre o que ou como está a rede de atendimento para as pessoas obesas aqui em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Se vocês estão acompanhando esse caso, se já houve algum diagnóstico do que aconteceu para que esse rapaz não fosse atendido e que tipo de melhoria que pode ser feita, porque assim, uma falha está clara que aconteceu. Que tipo de melhoria que pode ser feita para que a gente não veja essa cena se repetir?
Ana Paula, primeiro, eu não tenho ainda o dado concreto, eu vi algumas imagens, como as que toda a população assistiu, são imagens que deixam qualquer pessoa revoltada, estarrecida, constrangedora, né? Eu acho que a indignidade que foi tratada essa pessoa é injustificável, é injustificável. De primeiro momento, nós abrimos aqui na Secretaria de Estado da Saúde uma sindicância para poder ver onde, se existiu erros, quais foram e quais são os responsáveis por ele. No segundo momento, também pegamos a equipe da assistência social, da Secretaria de Estado de Assistência Social, para poder procurar a família, espero que tenha sido feito isso, para poder prestar assistência à família nesse momento difícil que a família está superando. E eu, sem uma sindicância na mão, eu não gostaria de falar como secretário, eu vou falar para você como médico. Claro, Eu estou vendo, porque como secretário eu preciso de fato. Eu falo que uma coisa é a versão que a pessoa te dá, outra coisa é a que ela põe num papel, assina um documento e assume a responsabilidade sobre aquilo. Algumas coisas estranhas. Primeiro, que essa pessoa é atendida numa UPA. A UPA é uma unidade do município, então eu tenho muito pouca interferência sobre a UPA. Um fato assim que não é corriqueiro, uma pessoa atendida na UPA, me parece com um quadro de insuficiência respiratória, baixa oximetria, ventilação assistida, né? Quando ele vai para essa ventilação, normalmente você entuba o paciente, né, para poder fazer essa ventilação mecânica. Eu não entendo por que foi feita uma traqueostomia e não entubado. Parece que tiveram dificuldade para entubar, mas eu não tenho essa informação. Então, esse é o primeiro fato que eu entendo. Segundo, que foram pedidos, a informação que nós temos, que a regulação do município, não é a regulação do Estado, a regulação do município começa a pedir vagas, e teriam vagas sendo negadas por superlotação dessas unidades. Me parece que não é por infraestrutura de atender pacientes obesos. Parece que teriam vagas negadas, que teriam as unidades, estariam procurando unidades já de terapia intensiva, porque esse paciente estava sob ventilação mecânica e essas vagas não estavam ocorrendo. Aí o que me causou estranheza, mas eu não conheço como é que isso foi feito, eu estou falando pelas imagens que eu vi, transportar um paciente no chão de uma ambulância. Isso me causou profunda estranheza, porque do ponto de vista sanitário eu acho que é inaceitável. Eu chequei, no estado nós temos ambulância para transportar, nós temos contrato com empresas terceirizadas para transportar esse tipo de paciente, não nessas condições, em condições adequadas. Só que esse transporte não foi feito pelo estado, esse transporte foi feito pelo município. Eu não sei por que isso ocorreu, eu estou esperando a sindicância para poder entender. Aí eu imagino, outra coisa que eu não consigo entender, mas também não sei se isso é verdade ou não, estou falando por relatos que nós ouvimos, como é feito o transporte desse paciente. Me fala que esse paciente primeiro vai no Hospital do Cachoeirinha, ali é negado o atendimento por falta de estrutura. Nós estamos entendendo por quê, porque uma pessoa fala que sim, outra que não. Nós temos que ter protocolos específicos, e aí sim entra a secretaria, tem que ter protocolos específicos para saber como que é feito esse atendimento. Me parece que isso faltou por parte do Estado. Esse paciente vai para Taipas, em Taipas, pelo que eu estou sabendo, teve o atendimento adequado, teve maca, esse paciente é transportado, porque ele não é transportado numa maca normal, ele é transportado numa maca mais estilo de cama, para poder aguentar o peso. E aí também me falam várias realidades que eu não sei, tipo o paciente tem 190 quilos, outro esse paciente tem mais de 250 quilos, mas não interessa, 190 ou 250, ele vai ser atendido. Eles tiveram alguma dificuldade para retirar o paciente da ambulância por causa do peso e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiro, que é muito normal quando a gente vê isso. Já vimos em diversos casos, pediu apoio para o Corpo de Bombeiro para poder fazer o transporte adequado. Esse paciente vai para a maca, tanto é que ele é transportado nessa maca, é uma maca estilo cama, mas bem reforçada para poder receber pacientes acima de 200 quilos. Esse paciente dá entrada na unidade de terapia intensiva e, pelo que me fala, ele dá entrada já com sinais vitais baixos, mas ainda com eletrocardiograma positivo, com batimentos, sofre 3 paradas cardíacas, é reativado 3 vezes e na terceira parada cardíaca eles não conseguem retornar.
essas são as informações que a gente tem. Eu gostaria muito de focar, né, no transporte e gostaria de saber, que também é um relato, não sei se é verdade, que em determinado momento falta oxigênio na ambulância e aí se faz uma ventilação manual. Eu não consigo entender, porque no transporte de emergência você tem que ter toda a previsibilidade. Tinha um médico nesse transporte que é o diagnóstico de uma suspeita de TEP, tromboembolismo pulmonar, caso gravíssimo. Tinha médico acompanhando, não tinha médico, a equipe era treinada. Como é que deixa acabar o oxigênio? Você está transportando o paciente, você tem que saber a quantidade de oxigênio que você precisa. Você não espera acabar para tomar decisão, né? O oxigênio não acaba de uma hora para outra. Você tem uma bombinha, você está vendo lá a pressão que você tem. Então, antes de acontecer, quem trabalha em emergência, urgência, ele tem que tomar atitude antes de acontecer. Então, eu acredito que é uma série de fatos, né, que levaram, infelizmente, a um desfecho desfavorável e uma série de fatos que tem que ser investigado. Eu vi por parte da imprensa muito foco sobre o ponto de vista de Temaca. No Temaca, eu acho que, no meu modo de pensar, esse não é o foco principal. Eu acho que tem uma série de coisas feitas antes, que é o problema, né? E quanto às unidades do Estado, nós temos diversas unidades do Estado preparadas com toda a estrutura para receber esse tipo de paciente. Quem fez a regulação não foi o Estado. Eu não sei se consigo mais ou menos dar um apanhado, estou falando mais como médico, eu não tenho essas informações precisas na mão, mas nós demos 30 dias para essa sindicância. Hoje ainda devo ter uma reunião para poder ter fatos já, para poder facilitar o raciocínio da gente e a tomada de posição. E isso é bom, a gente vai se apegar a esse prazo de 30 dias então, secretário, porque é um caso que a gente não quer deixar passar, porque Sim. Onde quer que tenha sido a falha, se foi uma sequência de falhas, se o problema maior foi na rede estadual, na municipal, que tem que trabalhar juntas, na verdade, né? A gente viu um jovem de 25 anos morrer em 4 horas esperando ali para ser atendido, é por isso que a gente está em cima desse assunto, para que o caso não se repita, né? Para que a gente não veja essa cena de novo. Secretário, para a gente fechar... Eu acho que você falou uma coisa, olha, se é Estado, se é município, o que interessa é o desfecho final, não é verdade? E desfechos como esse não pode acontecer. Para mim, concordo em número, gênero e grau. Secretário, só para a gente fechar aqui a entrevista, falando sobre Covid, estamos indo para o 3º ano de pandemia, 3º ano aprendendo a lidar, né, com o vírus, que hoje a gente conhece muito mais. Vivemos uma outra fase da pandemia. Eu queria saber qual que é o planejamento do senhor para combater a doença daqui para frente em São Paulo. Olha, você falou algo perfeito, Bruna. Foi um grande aprendizado, né? Covid foi um grande aprendizado, uma doença nova, um vírus que não circulava, e tivemos um grande aprendizado, e eu acredito que ainda temos muito mais para aprender ainda. O pós-Covid está sendo um outro ensinamento para todos nós, mas desde o início tenho falado, e também tem sido a fala do governador Tarcísio, saúde é tripartite, né? Saúde é trabalho conjunto de Estado, município e governo federal. Plano de imunização é feita pelo governo federal. Nós vamos levar sugestões para a ministra Nízia para poder implantar aquilo que nós julgamos ser o mais adequado para a nossa população, mas respeitando, né, as diretrizes que vão ser colocadas pelo governo federal. Primeira diretriz que nós tivemos acesso, acredito que vocês também, é que a vacina de Covid vai para o PNI, né, para o Plano Nacional de Imunização, né, e vai com um protocolo muito semelhante ao protocolo que nós temos para a influenza, né? No primeiro momento, pacientes com comorbidade, pacientes com imunodeficiência, pacientes acima de 60 anos, funcionários do setor de saúde. Então, no primeiro momento, o Ministério da Saúde englobou a vacina de Covid no PNI, no Plano Nacional de Imunização, até para quem está nos assistindo, Covid, ele não acabou. E nós vamos ter que, durante anos, estar convivendo, portanto, temos que ter uma política longa e duradoura. Ótimo. Obrigada, então, secretário. Agradeço o senhor pela entrevista, pelos esclarecimentos, o tempo aqui com a Rádio Bandeirantes. A primeira vez que nós conversamos com o secretário da Saúde, Eleusis Paiva. Desejo sorte à frente de uma das principais pastas de São Paulo e a gente volta a se falar numa próxima, secretário. Ótimo dia para o senhor. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Bruna. Obrigado, Ana Paula. A vontade de acertar, de fazer, é muito grande. Eu falo que eu tenho que agradecer toda a equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? A
A gente faz com equipe. Então, agradecer muito a minha equipe que aceitou esse desafio e vamos manter contato, acho que informar a população em saúde é o mais importante que a gente tem. Portanto, muito obrigado a vocês duas.